Irmãos queridos, nós estamos expondo Jó e parábolas. E agora à noite, então, estaremos na parábola do bom e do servo mau, Mateus capítulo 24, os versos de 45 até 51. Mateus 24, de 45 a 51. Por favor, deixe as Sagradas Escrituras abertas aí. E, irmãos, o tema desse sermão agora, até aqui, você é bom ou é mau? Conta-se que dois fazendeiros começaram a discutir gravemente por causa de um pedacinho de terra, um pedacinho mesmo, 2 palmos numa divisa. E quem conhece interior sabe que pessoas morrem por causa disso. Morrem. E aí um dos fazendeiros resolveu vender a propriedade para ficar livre do imbróglio. O que comprou? Comprou. E logo que assumiu a propriedade, a gente fica louco, né? Com casa nova, chácara nova. E aí o novo dono foi caminhando e encontrou com o seu vizinho. E aí o vizinho, a primeira coisa que o vizinho disse foi o seguinte: digo-lhe que a linha divisória do seu terreno está avançada 2 pés para o meu lado, desejo alterá-la. Sabe quando o outro diz assim, bom dia? Aí o outro responde, a sua cerca está 2 palmos para dentro do meu terreno, eu quero acertar isso. E quem comprou era um cristão. Aí o cristão respondeu assim, sim senhor, mudaremos 3 para o meu lado, sem problema. O fazendeiro atônito olhou para ele e disse assim, então nós vamos dividir a razão, só 1 palmo e fica resolvido aqui. Quando nós agimos por meio de Cristo, irmãos, por meio daquilo que Ele nos ensinou, pode parecer uma grande bobagem. Por que eu estou fazendo isso? Ah, mas você vai ser bobo, você vai ceder. E aí, quando nós cedemos, obedecendo à voz do Salvador, não existe uma única vez que Ele não nos surpreenda. Vamos orar? Amado Deus, nós estamos na Tua igreja, é um dia de emoção, um dia de muita alegria. E um dia, Senhor, que nós não podemos voltar para casa sem ouvir a Tua voz mais uma vez. Domingo, dia do Senhor, Santo Sábado, é feira da alma. Nós estamos indo a Deus para adquirir aquilo que de mais precioso existe, o Teu conselho para a nossa vida. O Teu bálsamo para nos colocar de pé, a Tua exortação para nos trazer ao prumo. Enfim, ó Deus, viemos até a Tua casa. Não nos deixe voltar para lá como entramos, mas faz uma obra bendita em nós, ó Deus, e a todos quantos estão aqui nessa noite, não viemos por acaso. O Senhor nos trouxe aqui com um bendito propósito, que Ele se cumpra, Senhor, só isso, que nós não voltemos para casa sem o quebrantamento Teu, para a Tua glória, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, a manutenção do status quo é o que, via de regra, todos querem. Está tudo bem, só não mexa nas minhas coisas. Você já deve ter ouvido falar a respeito daquele livro, né? Alguém mexeu no meu queijo. Isso significa que ninguém gosta de ser incomodado. Todos nós, se deixar, nós tendemos ao sofá, que tendemos a estacionar então e rejeitar qualquer tipo de mudança. Nós não gostamos de quem venha nos ensinar a fazer algo que nós já fazemos há anos. E aparece alguém que diz assim, olha, mas agora descobriu-se que faz assim, é muito melhor, mais fácil, mais econômico. Não, isso aqui eu faço já há 2000 anos atrás. Nós detestamos. E
nós não gostamos de ouvir que as coisas não estão bem. Mas nada está tão bem que não possa ser melhorado. Nada está tão bem que, sob o crivo de Deus, não possa e deva ser melhorado. Em termos espirituais, como os nossos pais piedosos já viam esse diagnóstico, há duas máximas a serem observadas. A primeira é que a igreja reformada ela está sempre se reformando. Porque, irmãos, nós temos um cacoete. Aqui nós temos uma linha que começa daqui do gasofilácio e vai até lá na porta. Tente caminhar em cima de uma linha reta. Você vai desequilibrar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. A nossa tendência é só desencaminharmos. É só essa. E é por isso que a igreja reformada está sempre se reformando. Sempre nós paramos um pouquinho, volta para cá. Sempre nós estamos voltando. Isso é uma bênção. Você admitir que está errado e voltar. E dentro do culto que nós já lemos em 2 Coríntios 13:5, uma das máximas dos puritanos era: verificai se realmente estáis na fé. 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Os puritanos instavam a todos a se autoavaliarem como crentes, porque quantas vezes nós achamos que somos cristãos, mas quando você começa a pontuar os frutos que tem produzido, é uma decepção tão grande. Você se decepciona como crente e, pior, com o testemunho que está dando às pessoas à sua volta. Portanto, nós queremos lhe convidar, sobre a voz do Senhor, a se avaliar com toda a inteireza pelo que nós veremos nesse texto. No final, eu não vou fazer apelo para ninguém, não vou chamar ninguém para vir à frente, mas então fique tranquilo, mas fique desesperado na cadeira, no banco, avalie-se com Deus por esse texto. Por favor, avalie-se com tudo que você pode. Então o Senhor Jesus está no seu sermão escatológico de Mateus 24, chamando os seus discípulos a ficarem sempre atentos e prontos, porque seriam chamados à sua presença. Veja o verso imediatamente anterior a Mateus 24, 45, que é o 44. Por favor, Mateus 24, 44, leia comigo. Vamos lá? Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, se necessário, aliás, como discípulo de Cristo, faça uma avaliação. E qual é o parâmetro da avaliação? No texto e por toda a didática do Senhor Jesus, são sempre dois caminhos, direita ou esquerda, com consequências. Então, ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda, e as consequências são decorrentes da sua escolha. Pastor, não existe um terceiro caminho? Não. Pastor, existe um muro? Existe. Satanás não vai pedir para você descer dele, porque o muro é dele. Então, quando você acha que não está tomando atitude nenhuma, você já fez a sua escolha, e é o da esquerda. Não tenha dúvida, não volte para casa iludido. Quando você não faz escolha, você já fez a sua escolha. O parâmetro da direita, então, é o servo fiel. E no verso de número 45, ele não é só fiel, ele é fiel e prudente. O parâmetro da esquerda é o verso 48, que diz assim: sendo mau. Por favor, você se pensaria hoje como fiel e prudente ou mau? Irmãos, nós estamos licenciando um homem ao sagrado ministério, e o que nós esperamos do Vitor não é que ele seja suprassumo, não é que ele seja o homem mais inteligente do mundo, o homem mais rico do mundo. Nós não esperamos nada disso. Nós só esperamos que o Vitor seja, até o fim, pistós, fiel ao seu Senhor.
Só isso. Porque das mãos do Senhor, ele receberá toda a recompensa pela sua fidelidade. Mas você, nós estamos vivendo um tempo que a igreja evangélica desse país dá uma tristeza tão grande. O compromisso dos evangélicos é um desserviço. Os evangélicos mentem mais do que os outros, eles dão cano mais do que os outros, eles mentem mais do que os outros, eles são piores do que os outros. Muito bem, você veio à casa de Deus para Deus falar com você. Não perca a oportunidade de ouvir Deus falando assim. Avalie-se, veja, e que de fato, o que você encontrar, o que for desnudado pela palavra, haja, coloque em prática. Pastor, mas está me chamando a andar 2 metros com a cerca para dentro de algo que é meu. Primeira coisa, não tem nada que é seu, viu? Às vezes nós batemos no peito, isso é meu, é mesmo. Todas as coisas pertencem a Deus. Você está como administrador, como mordomo das coisas que Deus te concedeu. Então, para início de conversa, você não tem nada que é seu. Segundo, se o Senhor Jesus está lhe chamando para poder abrir mão de alguma coisa, ainda que seja a coisa mais preciosa, largue hoje, porque Ele sabe o que está te dizendo, e está te prejudicando, e vai continuar prejudicando, se você continuar insistindo. Muito bem, irmãos, meu irmão, minha irmã, não perca a oportunidade, avalie-se, por favor. Você é fiel e prudente? Versos de 45 a 47, vamos ler? Mateus 24, de 45 a 47. Leiamos juntos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará. Irmãos, conforme nós dissemos, fiel aqui é pistós. Reverendo Francisco Leonardo gosta muito dessa palavra, pistós. Pistós na língua grega é verdadeiro, constante, leal. Prudente é frônimos, conceituado, que age com inteligência, acertado, criterioso, ponderado, sensato. Você tem sido verdadeiro? Não existe mentira na sua vida, não existe pecado velado, não existe do que você possa se envergonhar, não existe. Essas perguntas, elas nos trazem também a questão da constância. Você tem agasalhado a ideia, amadurecido o pensamento de vou desistir desse negócio? Como cristão, as coisas têm apertado tanto na sua vida que você diz assim, olha, não está fazendo a menor diferença, pelo contrário, estou cansado, porque isso não... Você é leal. Leal com a sua família, leal com o Senhor Jesus, que tanto fez por você até aqui. Blancardi diz assim, a ressurreição de Jesus requer não o nosso aplauso, mas nossa lealdade, não nossos cumprimentos, mas a nossa rendição. Você tem sido leal ao Senhor Jesus quando Ele te chama e diz assim, não continue insistindo por esse caminho, está errado, você só vai se prejudicar. Você tem ouvido? Aperceba-se, ser fiel é ser constante, ser leal. E por isso o verso de número 46, quando o Senhor diz assim, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então o Senhor virá quando ninguém está esperando. Quando Ele aparecer, Ele vai te pedir contas, vai avaliar, e se você manteve aquela coisa, sabe, paulatina. Irmãos e queridos ouvintes, eu tenho pavor de gente muito santo. Tenho pavor de gente muito santo. No dia que você achar um sujeito muito santo, corra dele, porque esse sujeito não existe.
O único santo que esteve sobre a face da terra, o seu nome é Senhor Jesus. Os demais estão numa caminhada paulatina de aperfeiçoamento, conforme aquilo que lemos hoje nas Escrituras. Então, você continua para e passo, para e passo, para e passo. Pergunte para o Vitor quantas lutas ele enfrentou para poder chegar até esse momento. E não é porque você fez a escolha, bom, agora eu vou continuamente desenvolver a minha salvação, que as coisas vão ser mar de flores. Pelo contrário, o Espírito Santo, autor das Sagradas Escrituras, produz o seu fruto em quem é alimentado pelos meios de graça. Meditação nas Escrituras, oração, congregação dos santos, sacramentos. E aí nós vamos então paulatinamente participando das mesmas coisas. E as pessoas estão querendo espetáculo, coisas extraordinárias demais. Não. Vida paulatina na presença de Deus. E com o passar dos anos, nós vamos divisando milagres que só Deus pode fazer. E nós sabemos qual é o preço do que Deus fez nas nossas vidas até agora. Corra de quem virou santo de um dia para a noite, corra de quem bate no peito e se diz muito santo. Bem, o quanto você estiver meditando nas Sagradas Escrituras e perseverando, é o quanto você estará sendo prudente e equilibrado. Queridos, quem é servo fiel é equilibrado. Não tem jeito de ser extrínseco. Se você é fiel a Deus, você é equilibrado. Nossa! Com sinceridade, você com você mesmo. Se alguém falasse palavras com maldade para te ferir na honra, seria motivos para você desequilibrar, magoar, dar na mesma medida? Ou você se calaria e entregaria para Deus? Como é que você tem agido? Por favor, qual é a parte do versículo 45? A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. O servo prudente recebeu pessoas para cuidar. Irmão, jovem, por favor, qual tem sido o tratamento dispensado às pessoas que estão ao seu lado, na sua casa, no trabalho, na igreja, na família, para você cuidar? Você é alguém equilibrado? Deus lhe colocou aonde você está para agredir, trair, ferir com palavras, jogar sobre os outros os seus traumas, os seus complexos, as suas frustrações pessoais? Deus te colocou aonde você está para bater nos outros? Ou como meu servo bom, fiel e prudente, para você agir de forma diferente? Percebe que o Senhor Jesus está desmascarando pela análise no trato os seus pares? Sim, ninguém pode dizer que ama a Deus. Eu amo o Senhor Jesus. E aí a palavra nos desmascara. Olha, como é que você diz que você ama a Deus que você não vê, se você não está amando o seu irmão que vê? Como? Não fecha. Irmãos, por favor, Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Enquanto vocês abrem aí, o verso de número 47 vai nos dizer: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, o Senhor nos chama a nos recompensar com acesso aos seus tesouros, com tudo que Ele tem para te dar de recompensa, se Ele te encontrar fiel e prudente. Vamos lá, por favor, Colossenses 3:23, leiamos juntos. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como... O 24, cientes de que recebereis a Cristo, o Senhor. Algumas pessoas têm a desonestidade de dizer que não são cristãos por causa dos outros. Mas eu não vou na igreja por causa dos outros. Eu não sou assim por causa do fulano de tal. Seja honesto. Você não faz porque não quer. Você não faz porque é opção sua. E no dia que você fizer, faça com galhardia.
a Cristo Jesus, o Senhor, é que estáis servindo. Porque se algum dia você tirar o foco do Senhor Jesus, aí pronto. Se você olhar para os seus pares, só tem pecador nessa igreja, a começar pelo pastor. Mas é a Cristo Jesus, é para Deus que nós estamos fazendo. Bom, irmãos, o Deus que nós servimos está vendo tudo e todos e recompensará. Acerte o que for, valerá a pena. Gordon diz assim: prefiro mirar na perfeição a errar, em vez de mirar na imperfeição e acertar na mosca. Ouça, cristãos nunca serão perfeitos, mas eles miram na perfeição. Mesmo que você nunca vá ser perfeito, você quer ser perfeito, com tudo o que você pode. E essa é a marca do cristão. Senhor, eu não sou, mas eu quero ser aperfeiçoado dia após dia. E você sabe aonde isso vai refletir? Primeiro na sua vida. Você não vai fazer favor nenhum para Deus, é para você mesmo. E depois disso para a sua família, e depois disso para todas as pessoas que estão à sua volta. Senhor, me aperfeiçoe para Ti, e o benefício é meu. Em último lugar, avalie-se. Você é mau? É ruim, né? Quando a gente chega e algumas coisas acertam que a gente... Opa! 48-51. Vamos ler juntos? Vamos lá? Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com hipócritas. Ali haverá choro. Vamos peneirar o verso 48. O servo está sendo mau, é porque agiu diferente. Por favor, ouça o verso 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, por favor, ouça isso aqui. Nós estamos diante de uma igreja. Todos aqui, acredito, têm princípios, têm alguma coisa que te trouxe até aqui. Mas o problema não é vir para a igreja. O problema é como você vai continuar a carreira cristã até o fim. Combati o bom combate, completei a carreira. Esse indivíduo aqui, ele começou até bem, mas ele deu uma olhadinha do lado, deu uma olhadinha do outro, falou assim: não tem ninguém me vendo, estou sozinho em casa, estou sozinho aqui nesse lugar que ninguém me conhece. E aí ele disse: vou fazer, vou errar. Então, um dia esse homem poderia ter sido fiel e prudente, mas um dia esse homem fez a escolha: meu Senhor está demorando muito, eu não vou permanecer. E é isso. Na vida cristã, todos nós temos passado, todos nós temos erros, mas se confessarmos os pecados, o Senhor é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor nos oferece um recomeço. E aí você recomeça, não desista, não ceda, persevere. O mal está em desistir. Por favor, o que importa é completar. Queridos, quantas vezes nós achamos que estamos lutando sozinhos? Você já se sentiu assim nos últimos dias? Às vezes você olha lá no seu trabalho e diz: pastor, mas só eu lá. E aí, na família, né, irmãos? Na família. Às vezes você fala assim: Senhor, mas só eu estou fazendo isso. E pior, às vezes num grupo de cristãos, só você está levando o negócio a sério. Isso é terrível. Mas não se renda. Não se renda a ser linguarudo, a ficar falando da vida dos outros, a ser pornográfico, beberrão, usuário de drogas. Jovens, abram seus olhos. Pastor, mas todo mundo é assim. Ah, meu irmão, você não é todo mundo. Você é filho do Deus vivo. Faça a sua escolha. E não é porque todo mundo está assim,
eu vou também. Não, seja fiel e prudente. O final do verso de número 48 diz assim, demora-se. Quer dizer, eu não estou aguentando isso. O verso de número 50, o Senhor virá. O Senhor está te dizendo, por favor, eu não estou demorando e vou te ver. Você vai prestar contas. Vigie. Vigie com cuidado para não cair, para não se conformar. Nós estamos estudando Romanos capítulo 12 pela manhã. E não vos conformeis com esse século, mas renovais a vossa mente em Cristo. Irmãos, por favor, não ceda a conformar, a desistir de lutar, porque o verso de número 51, por favor, o verso de número 51, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá o quê? Choro. Olha, lembra que nós começamos a falar do status quo, que todo mundo gosta de ser deixado onde está? As pessoas gostam de ouvir aquilo que incomoda menos. E tem umas teologias hoje dizendo que não existe inferno. Você vai ouvir algumas igrejas dizendo, olha, não existe inferno não. É mentira, viu? Porque se o Senhor Jesus então não sabia, né? Porque Ele está dizendo, olha, quando você for encontrado sendo mal, você vai ser lançado num lugar com hipócritas e ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8,12, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, eu confesso que sinto um certo desespero. Quantos até caminharam, tantos até fizeram coisas dignas de Cristo, mas não perseveraram e descambaram. Faltava tão pouco e o sujeito cedeu. Faltava tão pouco. As seitas que estão querendo desviar tantos do caminho, você não precisa ser tão santo assim não. Mas as Escrituras dizem, sede santos porque eu sou santo. E o mal aqui, a palavra mal no grego é kakos, caco, que age errado, que é inútil, que é covarde, que é criminoso, que é prejudicial. Por favor, avalie-se. Irmão, certa vez, na Serra de Petrópolis, nós participamos de um evento chamado Team Building. E era onde a oportunidade dos pares falarem para nós aquilo que realmente eles viam ao nosso respeito. Então eu tinha lá alguns subordinados que abriram o verbo, porque não seriam demitidos, né? E detonaram mesmo. Você faz de errado isso, você faz de errado aquilo outro, você faz isso. E eu confesso que foi um dos piores dias da minha vida. Ouvir a respeito das minhas mazelas. Irmãos, nós temos esposas, pais, amigos cristãos. E amigo de verdade é aquele que fala o que você não quer ouvir, mas que precisa. Tenha coragem de chegar e dizer, escuta, o que eu tenho feito de mal? Quero concluir com você. Não é confortável, mas é necessário. Carl F. R. diz assim, há apenas uma única coisa realmente inevitável, é necessário que as Escrituras se cumpram. Doravante, você foi alertado que sim, o que está nesse texto se cumprirá e você será chamado à prestação de contas. Você sabe disso. Você será chamado a uma prestação de contas. Como é que você vai se sair nessa? O verso 45 no final, para dar-lhe sustento a seu tempo. O servo bom e prudente, ele dá sustento a outras pessoas. Por favor, irmãos, queridos ouvintes, de todo o coração, quando nós nos imbuímos dos outros, tirando o foco de nós mesmos, nós somos altruístas ao invés de egoístas.
quando nós nos dispomos a ajudar o desvalido, a pregar o Evangelho, nós melhoramos muito, nós alcançamos êxito na missão, porque tiramos o foco de nós mesmos. As Sagradas Escrituras dizem que é melhor dar do que... Irmãos, na quinta-feira eu ouvi falar a respeito de um senhor hoje. Ele começou a trabalhar nas imediações da primeira igreja como rapazinho, há 27 anos atrás. Ele foi diagnosticado com 5 cânceres, nos olhos, pulmão, fígado, coluna. E aí, aquele homem mais forte do que eu, muito mais forte do que eu, estava precisando de cesta básica, irmãos, para se alimentar. Vocês não fazem ideia a delícia que é você lotar um carro aqui na quinta-feira à noite e na sexta-feira você sair e entregar uma cesta básica para uma pessoa dessa, que diz assim: irmãos, eu estou feliz, Jesus está me permitindo lutar contra 5 cânceres. E às vezes você está reclamando porque está com uma unha começando a encravar, o outro está lá glorificando a Deus porque ele tem condição de lutar. Às vezes você está reclamando porque a comida, o arroz não ficou separado, os grãos como você gosta. O outro está dizendo assim: Deus, obrigado porque o Senhor mandou uma cesta básica e eu posso comer. Nós estivemos na portaria de uma igreja onde uma irmã atende a mais de 10 crianças com as cestas que nós levamos. Então a gente encosta a caminhonete, descarrega normalmente 2, 3 cestas, cada cesta mais de 100 quilos cada uma. Aí ela começa a dividir. Isso vai para a casa da criança tal, isso vai para a criança tal, isso vai para a criança tal. Sabe qual é o gosto disso? E quando você então tira os olhos do seu umbigo e olha para a necessidade das pessoas à sua volta, você glorifica a Deus. Não é você colocar na cabeça: eu vou ser bom, e aí eu vou ser bom, eu vou ser bom. Não, esqueça, não é isso. É você dizer assim: Senhor, está aqui um sujeito imperfeito, indigno, mas que quer ser usado para o louvor da Tua glória. Usa. Coloque-se nas mãos do Deus vivo. Quem trata os outros e não de si mesmo será recompensado. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 86, ele diz isso. Quando nós colocamos a mão na obra e vemos Deus nos usando, a nossa fé é fortalecida. E aí o que tem de crente com crise existencial: mas o que eu vou fazer na vida? Vai trabalhar. Nossa, pastor, vai trabalhar. Coloque a mão na obra, vá servir ao Senhor, vai ser bênção na vida das pessoas, e depois você me cobre se isso não vai ser uma bênção. Você já ouviu falar de alguém que ajudava os outros, dava ofertas e se arrependeu disso? Você já ouviu? Você sabe de alguém que teve que servir aos outros e à glória de Deus, mas que tem sido reticente e tem se arrependido porque sabe que tem que fazer e não tem feito o que sabe que tem que fazer? Servo bom e fiel é ser pistós, leal, frônimos, equilibrado, alimentador de outros, e a esses o Senhor lhe surpreende com a recompensa. Entretanto, mais uma vez, não faça por interesse. Aquele que serve a Deus por dinheiro, servirá ao diabo por um salário melhor, viu? Aquele que serve a Deus por dinheiro, servirá ao diabo por um salário melhor. Teologia da prosperidade não é cristã, viu, irmãos? O Senhor nunca prometeu que todos os crentes seriam ricos. O Senhor prometeu uma prosperidade que vai além de dinheiro. Faça porque é a Cristo que estais servindo. Servir a Deus, servir ao próximo, essa é a chamada. Como você se encara hoje na frente de um espelho? Como?
Quando nós estamos com foco em Deus, nós vemos o reflexo ao nosso redor. Nós experimentamos de coisas que valem mais do que a própria vida. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Licenciado Vitor, o senhor nos dirige na oração final e o Pai Nosso, e daqui um tempinho também com a bênção. Mas hoje, só a oração final e o Pai Nosso, por favor. A igreja do Senhor se reúne para poder louvar aquele que pode mudar vidas. E eu posso dizer por que nós vamos orar essa oração que o Senhor Jesus nos ensinou. É quando você se vê lá no passado que você era um pedaço de madeira disforme, com cascas, cheio de nódoa, e o Espírito Santo te coloca na plena de Deus. E ser colocado na plena de Deus é muito dolorido, porque em todas as situações as consequências são bem colocadas para você de tudo que você fez na sua vida. E você não tem outra saída a não ser orar a Deus e agradecer a Ele e correr para Ele. Ou então você pode correr e permanecer morto. Mas se quer vida, tem que orar para esse Deus e tem que orar como nós vamos orar agora. Não uma repetição vã de palavras, mas sabendo que nós estamos invocando o Deus Santo, o Deus que cuida de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção, queridos. E a vós que não erais povo, mas que agora sois povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o eterno e todo-poderoso Pai, que as consolações benditas e doces do Deus Espírito Santo estejam convosco e com todo Israel de Deus, agora e para todo sempre. Amém.